Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje nós vamos conversar aqui no nosso podcast literário com a autora Lenir Córdova. Ela vai conversar com a gente sobre o seu livro chamado Depois da Meia-Noite. Lenir, querida, você está por aí? Sim, boa tarde. Finalmente estamos aqui iniciando esse bate-papo, né, querida? Seja muito bem-vinda. Verdade. Bom te ver também. Bom, primeiro eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite de vir aqui conversar com a gente sobre o seu livro. Eu estou muito curiosa para saber sobre ele, não só pela capa, mas pela sinopse, pela história em si. Então a gente tem bastante assunto aí para poder levar aos nossos ouvintes. Obrigada, tá? Eu é que agradeço, querida. Leni, me diz uma coisa. Essa, na verdade, é a sua primeira entrevista em podcast ou não? Sim, é a primeira. É a primeira entrevista. Se eu não me engano, você tem podcast também, não tem ou não? Eu tenho dois. Um sobre comportamento humano, que tem dois assuntos muito importantes, insegurança e comportamento abusivo. E tem um outro podcast que é um conto, O Violino Encantado, muito bonito. Ai, que bacana! Fica aí as indicações dos podcasts da nossa autora. Violino Encantado. Encantado, eu já vou até marcar aqui, gente. E o outro que é sobre relacionamento abusivo. Ele tem o mesmo nome ou não? O principal é pensamentos e reflexões. Aí dentro de pensamentos e reflexões tem insegurança, comportamento abusivo e o violino encantado. Está no Spotify. Que maravilha! Corre lá, gente, para seguir o podcast da nossa autora, acompanhar ali todo esse trabalho que ela faz através das plataformas digitais por podcast. Que maravilha! Seu podcast também está no YouTube ou não? Não, por enquanto só no Spotify. Ah, então tá, gente. Ó, Spotify, dá uma seguida lá para conhecer mais sobre o trabalho da nossa autora. Leni, você mora atualmente em qual estado brasileiro? Eu moro na linda ilha de Florianópolis, em Santa Catarina. Ai, olha, meu Deus, que maravilha! Eu não tive ainda a oportunidade de conhecer Florianópolis, mas eu tenho uma irmã que já foi e diz que aí é uma coisa maravilhosa. Você nasceu aí ou só mora? Não, eu só moro aqui. Eu nasci na Serra, na cidade de Lages, no Planalto Catarinense, na terra do frio. E aí corri para a terra do calor. Você conhece o Rio de Janeiro ou não? Conheço, já estive aí várias vezes. Terra maravilhosa. Isso, aqui tá fazendo um friozinho, não é nada comparado aí em Florianópolis, mas o frio do Rio de Janeiro tá pegando a gente pelo pé. Aqui você sabe, né? 20 graus a gente já tá usando cachecol. Coisa boa. Terra boa. E quando você voltar, você mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá, querida? Com certeza será um prazer. Que maravilha! Agora, Leni, eu tô aqui com a capa do teu livro, com a sinopse, um pouco da história. Você publicou esse seu livro Depois da Meia-Noite. Foi de maneira independente ou foi por editora? Foi por uma editora. Eu tô vendo aqui que foi pela Viseu, né? Isso, editora Viseu. Você gostou dessa experiência por publicação por editora?
Eu gostei pela praticidade, Monique, porque como eu não tenho contato com o pessoal que faz a parte de toda a estruturação do livro, diagramação, capa, a revisão, então para mim ficou mais prático, porque eu não tenho habilidade nessa parte, né? Então a editora me facilitou. Entendi. A publicação por editora, ela tem disso, né? Ela meio que tira dos ombros do autor ali todo o trabalho, toda a responsabilidade, entre aspas, né? Mas sim. Bom, esse seu livro foi o primeiro livro publicado ou você tem outros livros publicados? Tenho 2 livros publicados já. Eu tenho um de autoajuda, que é No Limiar da Consciência Plena, que eu lancei em 2001, e tenho Contos do Coração, que é um livro de contos, né? Que eu lancei em 2013. E já tenho mais 4 prontos. Não, calma, gente. Vamos aqui por ordem, porque é uma máquina de escrever. Você publicou o seu livro em 2001. A gente está em 2022. Como é que você vê, Leni, esse mercado de publicação, essa demanda de escritores durante esse período que você publicou, de 2021 a 2022? Você acha que melhorou em questão de publicação de editora, de escritores? Como é que você vê o mercado durante essa transição de 2001 para 2022? Então, em 2001, quando eu lancei o Limiar da Consciência Plena, eu lancei por uma editora cuja dona era minha amiga. Então, ela facilitou tudo para mim, foi bonitinho, tá. De lá para cá, o que eu notei? Eu notei que a dificuldade para o escritor chegar, por exemplo, numa escritora tradicional, continua tanto quanto antes. As editoras tradicionais, elas querem quem já é famoso, quem já está no auge. Bom, aí fica fácil, né? Então, não. As editoras que não são as convencionais, as outras editoras, elas cobram um preço muito alto. Já cobravam lá atrás e continuam cobrando. Então, o que eu vi de novidade? Eu vi que os autores estão independentes. E isso eu acho maravilhoso. Embora eu ainda não tenha me lançado como uma escritora independente, eu acho fabuloso o pessoal eles próprios assumindo a divulgação, porque hoje, a tecnologia hoje nos favorece muito, né? Em 2001, quando eu lancei o Limiar da Consciência Plena, nós não tínhamos ainda toda essa mídia, toda essa facilidade da internet, essas plataformas maravilhosas que tem hoje. Então, hoje está mais fácil porque o escritor pode fazer por ele mesmo. Então, essa é a diferença que tinha em 2001 e que tem hoje. Entendi. Eu consigo ver assim, dessa forma que você diz também. Eu acho que hoje a publicação independente, pelas plataformas, a forma que o autor tem esse leque aberto para publicar de maneira independente, ajudou muito o mercado editorial. Novas editoras começaram a surgir e com propostas diferentes, né? Aquele tradicionalismo de antigamente, lá da década de 90, de 80, onde você precisava ser um escritor já famoso para que fosse investido. Isso meio que se transformou, as propostas mudaram, e isso também ajudou novos escritores, essa geração imensa que está chegando de escritores no mercado. Legal. Então vamos lá. Isso possibilita que muitos autores apareçam, né? Essa que é o boom do mercado. Então, e os mais famosos nem sempre são os melhores, né? Tem isso também. Tem muita gente boa que não é famosa, né? Tem muita gente boa escrevendo no Brasil e que não é famoso. Exatamente. Você falou agora um negócio que a gente não tem como negar. Eu tenho um projeto no Instagram de lives e eu levo autores para esse projeto e conversando com eles, só que pelo Instagram.
Leni, a quantidade de autores sensacionais. Eu conheço vários aqui em Santa Catarina, mas aí as editoras tradicionais não querem porque não é famoso. Depois que for famoso, não precisa mais pedir, né? Depois que for famoso, não precisa mais de ajuda, né? A gente precisa de ajuda no começo. É engraçado, né? É uma doideira isso, quando a gente para pensar, mas é exatamente isso. A gente tem muita gente talentosa e a gente não conhece porque não tem, às vezes, uma oportunidade X de aparecer, né? Agora, você tem 2001, 2013 e Depois da Meia-Noite foi lançado em que ano? 2021. 2021, quer dizer, tá recente aí no mercado. Qual é o nome do seu segundo livro lá publicado em 2013? O Contos do Coração? Contos do Coração. São vários contos reunidos que você fez, é isso? Isso, e agora já está pronto o Contos do Coração 2, que são 14 contos. Que maravilha! Eu escrevo. É uma máquina de escrita, essa escritora. Eu tenho esse de contos, eu tenho 4 romances prontos e tenho um tratado, porque eu sou doutora em psicanálise, eu tenho um tratado prontinho para ser lançado também. Vem cá, a gente já pode falar aí que uma próxima publicação está prevista para esse ano ou é muito cedo? Olha, eu pretendo para o início do próximo ano lançar esse tratado, Sombra, o que herdamos dos antepassados. Já digo o título. Eita, esse sai fresquinho aí pra gente. Olha que delícia! Esse vai ser bom. Esse vai ajudar muita gente esse aí, a se entender, a entender o processo da sua vida, né? Que isso é importante. Né? Maravilha. Volte aqui para conversar com a gente sobre o seu livro, hein? Vou te cobrar. Agora vamos lá, Leni. Depois da Meia-Noite, ele fala sobre o quê? O que conta essa sua história? Depois da Meia-Noite é uma história que acontece em Londres no século XV. Aliás, no século XIX, o XV é o outro. No século XIX. Ele conta a história de uma plebeia, filha de pessoas comuns, uma plebeia, né? O avô dela era professor, um homem muito culto, era professor da corte. Né? Então, ele era o tutor dos nobres da corte inglesa. E, quando o avô morre, essa menina, ela é indicada por um dos alunos do professor para ser tutora do filho de um conde. E a Louise, o nome dela é Louise, e a Louise deixa o chalé da avózinha dela, onde ela mora, lá na beira do Tâmisa, e vai para conhecer a família, né, do conde Dorset. E, quando chega lá, ela se depara com uma situação muito estranha, porque ela é professora, ela não é babá, ela não é cuidadora, ela não é mãe. E aparece para ela o Joseph, um menino de 5 anos que não come sozinho, que não anda, que mal segura a coluninha, mal segura a cabeça, e ela se apavora. E aí ela tem que fazer uma escolha, porque ela precisa do dinheiro para sustentar e manter a avó, mas ao mesmo tempo ela não sabe como é que ela vai cuidar daquela criança. Ela tem apenas 16 anos, ela não sabe como é que vai fazer. E aí ela tem que fazer uma grande escolha, e quando ela olha para os olhinhos de safira do Joseph, ela decide assumir o menino. E então, é uma história que fala de superação, que fala de coragem, que fala de decisões, que fala de fé, que coloca para fora o melhor do ser humano, né? A compaixão, né? O sentir a dor do outro e arranjar uma maneira, nem que seja renunciando a algumas coisas suas, porque ela vai renunciar toda a juventude dela para fazer o papel de mãe do Joseph. Então é uma história muito interessante, coisas que acontecem com as pessoas comuns. Eu acho que muitas pessoas vão se identificar com a Louise.
a gente pode dizer, então, que o seu livro é um drama de época, é isso? Um drama de época, exatamente, um drama de época. Muito bem, gente, eu estou aqui com a sinopse do livro, eu vou ler para vocês um trechinho, lembrando que o livro é tema de episódio aqui no nosso podcast, vocês vão poder ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e lá no canal do YouTube, tá? Depois da Meia-Noite, da escritora Lenir Córdova. Ao abandonar todos os seus sonhos aos 16 anos para cuidar de Joseph Dorset, futuro conde de Bristol, Louise precisa enfrentar tragédias, dores e desafios que jamais pensou que enfrentaria. Munida pelo amor e lealdade que sentia pela família Dorset e ainda pelos princípios e conselhos herdados por seus avós, ela guiará os passos do menino como uma verdadeira mãe, assim como ajudá-lo a vencer seus medos, traumas e perdas. É um livro sobre sacrifícios, coragem e, acima de tudo, sobre o verdadeiro amor incondicional. Lenir, foi você que bolou essa sinopse? Sim, fui eu que escrevi, com certeza. Que maravilha! E agora, essa capa, eu até queria falar com você sobre essa capa. Gente, vocês vão poder apreciar a beleza dessa capa lá no canal do YouTube, onde ela vai ficar exposta. Onde vai ficar exposta, tá? É Do Livro Não Me Livro. Lenir, como é que surgiu a ideia de fazer a capa do livro? Porque é um relógio, tipo um Big Ben. Como é que surgiu isso? É o Big Ben. Essa foto é o Big Ben. E é interessante porque essa foto, assim como a história, Monique, ela me veio em sonho. Eu sonhei com a história do Joseph. E no dia seguinte eu sabia, estava tudo prontinho, eu sabia exatamente o que eu tinha que escrever. E inclusive a capa, porque a história ela termina, olha só, no dia 22 de dezembro de 1875, exatamente à 00:20, como aparece aqui na capa. 00:20 é quando o romance termina. E ali na capa está o Big Ben, e a gente vê que é de época, porque tem os lampiões na frente, né? Bem como a velha Londres mesmo, né? Lindíssimo. E aí, à 00:20 é a hora que termina o romance. A história termina exatamente naquele horário ali. Gente, que loucura! Essa capa foi feita também pela Viseu, né? Você só deu o ok? Não, a capa eu mandei para eles. Eu bolei a capa e mandei para eles. Que maravilha! Eles só tiveram que fazer os ajustes, né? Mas a capa fui eu que fiz. Essa capa é da minha autoria. Essa aqui fui eu que bolei. Tá lindíssima essa capa. Você tá de parabéns, Lenir. Obrigada. Agora me diz uma coisa, quantas páginas tem teu livro? Depois da 00:00, ele tem 182 páginas. E quanto tempo você levou para escrever essa história? 3 meses. É o prazo que eu levo normalmente para escrever. 3 meses escrevendo esse drama. Que maravilha. Mas eu também escrevo todos os dias, Monique. Eu escrevo todos os dias. Independente de estar escrevendo uma obra ou não, eu estou sempre escrevendo um pensamento ou um artigo. Eu tenho esse hábito de escrever constante. Então, para mim, flui, né? Porque eu já adquiri o hábito de escrever. É como se fosse uma disciplina, né? Eu acho que... Eu escrevo todas as manhãs. Eu acordo às 5 da manhã e das 5 até às 7 eu vou para a minha biblioteca escrever. Ai, gente! Olha, mas a nossa escritora é um poço de chiqueza, né? Ai, ela escreve todo dia de manhã na biblioteca. Que maravilha! Isso, gente, se chama disciplina. Quando você é disciplinado,
Exatamente. Agora, Leni, como é que é a tua relação com a leitura? Você é aquela leitora que virou escritora, ou você é aquela escritora que também é leitora, ou você não tem relação nenhuma com a leitura? Não, mas um escritor não existe sem ler, porque antes de ser escritor, ele tem que ser um leitor. Eu leio, em média, 4 livros por mês. Agora eu estou lendo 3 livros seguidos. Isso é fundamental. É fundamental. O escritor que não lê não é escritor. Por quê? Porque a leitura, ela aviva a criatividade, porque escrever é um dom, né? E todo dom, ele precisa ser ativado. E além de ativar o dom, outra coisa, a leitura te dá conhecimento da língua. Sim. Então você vai escrever melhor se você ler. Então, ler é fundamental. Eu tenho uma biblioteca aqui que eu me orgulho. Eu tenho uma biblioteca aqui extraordinária. O que tem de melhor no mundo de livros, eu tenho na minha biblioteca. E eu li todos. Ah, meu! Ô, Leninha, você me chama para um café. Como é que eu arranjei tempo, porque eu arranjei. Você pode me chamar para um café, que eu vou aí tomar um café com você, hein? Mas venha, menino, você vai ver aqui o que tem de melhor aqui comigo. Desde Homero, né, lá de trás. Meu Deus! E Odisseia, desde lá de trás, Camões, até Tolkien, a Rowling, tem tudo aqui, tudo tem. O Steve Martin, o Nicholas Spike, tem tudo aqui. Eu tive até agora um mini infarto aqui, gente. Imagina, uma biblioteca assim, vasta, desse jeito, ou a Floripa tomar um café. Mas para escrever tem que ser assim, tem que ler. Isso é fundamental. Eu costumo dizer que o bom escritor, ele é um excelente leitor. Agora, não é necessariamente o leitor que é um escritor. Mas, Monique, eu escrevo a beça, publico bastante, mas não leio quase nada. De vez em quando eu pego umas pérolas assim e fico imaginando como não é a construção daquela narrativa. Nossa, né? Tem que conhecer muito bem a língua, né, para você poder escrever corretamente, porque se você erra uma pontuação, já muda o significado da frase que você quis dizer, né? E não é só isso, né? A criatividade. Sim. A leitura coloca, injeta dentro da tua veia criatividade. Então, você lê um livro aqui, você é forçado a imaginar aquele cenário que o autor está te dando. Sabe? Criatividade. E aí, aquele escritor que quase não lê, ou que não está lendo nada, eu fico meio assim de inclusive, pegar o livro para avaliar, né? Porque muitos autores me pegam, Monique, pode avaliar meu livro? E a primeira coisa que eu pergunto é, o que você está lendo atualmente? Não estou lendo nada. Eu falei, tá bom, então qual foi o último livro que você leu? Já tem mais de 6 meses que eu não leio nada. Eu falei, então, a minha agenda está fechada. É difícil, eu fico com medo de pegar livros de escritor que não lê, gente. Não tem como, né? Tem que ler, senão vai ser aquela escrita medíocre que ele vai dar para os leitores. E já que a gente está falando de leitura, o que você está lendo, Leninha? Eu estou lendo Contos Maravilhosos de Hermann Hesse, que é o meu escritor favorito. Mulheres que Correm com Lobos. Não sei se você... Já ouvi falar desse. É fabuloso. Mulheres que Correm com Lobos é uma coisa assim... espetacular. E estou relendo agora a História Sem Fim, que foi um livro que me acompanhou muito na minha infância. Um livro que eu li na minha infância e estou relendo agora. Então, esses 3 estão na minha cabeceira. E você não confunde o Hermann Hesse eu também já li, mas eu gosto, de vez em quando, eu dou uma relida. Você não confunde as histórias, não? Não. Porque não é todo mundo consegue ler 3, 4 livros. Mas sabe o que é isso, Monique? É que eu tenho o hábito de ler desde pequena. Sim. Né? O primeiro livro que eu ganhei de presente, eu tinha 9 anos, que é do Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros.
Ai, adoro. E dali em diante eu me habituei a ler sempre. O meu pai era um homem muito culto e ele me estimulou muito a ler. Ele me estimulou, então ele comprava livro e botava na minha cabeceira. Eu digo, mas pai, eu tô lendo esse. Não, você lê esse e lê mais esse aqui. Uma noite tu lê um, outra noite tu lê outro. E vai, minha filha, você não tem a vida inteira. E a vida inteira que você tem é muito pequena, então aproveita. Aí eu me habituei. Eu me habituei a ler e hoje, para mim, isso é tranquilo. Tu vê a importância da família, né? Tu vê a importância da família estimular, né? Estímulo, do incentivo. Exato. Quando o incentivo da família junto com a escola, essa dupla, né? Escola e família. Exato. Da leitura, a criança começa a se desenvolver intelectualmente muito melhor, safa, ela tem outras experiências, ela vê o mundo. E o ato de ler, de conhecer as histórias, tem um livro muito interessante de um escritor brasileiro, que é A Psicanálise dos Contos de Fada. É um brasileiro que fala sobre isso. Eu já ouvi falar no livro. Ele fala da importância que é a criança ler. Sim. E a importância também dos pais contarem histórias para a criança, lerem a história para a criança. Sim. Porque os contos de fada, eles ajudam a psique da criança a resolver os conflitos, sabe? Que se ela não passar por esse processo, ela vai ter que resolver esses conflitos na vida adulta. Então, se os pais têm o hábito de ler para a criança, de contar os contos para a criança passa tranquilo aquela fase da adolescência, que é uma fase tão difícil, né? Que é onde normalmente os problemas emergem, né? Exatamente. A leitura tem esse fator também, a leitura. Na infância é fundamental. A Leni é um espetáculo, ela já deixou aqui já esse conceito que eu acredito, que eu faço com os meus sobrinhos, com as crianças com quem eu convivo. Leiam tudo, leiam qualquer coisa, não deixem de ler. Leiam, a leitura leva vocês para um outro patamar, não só de criatividade, mas na vida. A sua vida melhora quando você passa a ler. Melhora. O teu nível de compreensão se torna mais amplo quando você... Exato. Conclua, pode concluir. Quando você lê, você amplia os horizontes. Porque a leitura, as histórias, por mais simples que sejam, e não existe história simples, toda história é uma história e pronto, né? Mas te leva para outros mundos, para outros níveis de compreensão do processo da vida, né? E o maior problema, eu sou psicanalista há 40 anos, o maior problema do ser humano é a não compreensão de si mesmo e do mundo que o cerca. E a literatura é uma forma de colocar você em contato com o mundo, em contato com outras histórias. Sim. Porque todo mundo tem histórias. As histórias não são histórias sobrenaturais, elas falam das coisas do dia a dia. Sim. A Luísa é uma pessoa comum. Ela é uma pessoa que tem os sofrimentos, tem as alegrias, tem as coisas comuns que toda menina de 16 anos tem. Mas a Luísa lia. A Luísa aprendeu filosofia com o avô. A Luísa estudou literatura com o avô. A Luísa estudou música. Tudo isso a Luísa estudou. Então ela tinha uma visão muito ampla. Da vida, das coisas. Muito ampla, imagina. As 3 coisas básicas: literatura, filosofia e música. Isso é fundamental, né? Já dizia Platão, né? Pois é, fundamental. Você acha que a sua profissão ajudou na criação dessa história, na construção da sua narrativa, Lenia? Sim. Porque a minha percepção da psique humana, ela é muito aguçada, né? Eu consigo pegar lá no fundo. Então, os meus personagens, eles são muito intensos, porque eu trago a emoção deles para a fala, né? E isso é da psicanálise, né? Ajudou bastante. Que maravilha. Para você, durante todo esse processo de escrita, qual foi a parte mais fácil e mais difícil para começar e terminar esse livro? Monique, não houve parte difícil para mim.
não houve parte difícil, porque eu já escrevo há muito tempo, né? Então, eu não tive dificuldade. Às vezes eu vejo reportagens, né, que os escritores dizem, ou o comentarista diz, mas tem aquele bloqueio, tem aquele dia difícil. Eu não tenho isso. Para mim, flui, sabe? Para mim, flui. Eu sento ali, por exemplo, se eu vejo uma determinada, como aconteceu essa semana. Essa semana eu escrevi um poema, imagina, e eu não sou poetisa. Que maravilha! Mas eu escrevi um poema a partir de uma cena que eu vi. Entende? A partir de uma cena que eu presenciei, fluiu. Então, para mim, flui. Então, eu não posso dizer que eu tive um momento difícil. Eu não tive um momento difícil. Sabe? Eu simplesmente sonhei, sentei e escrevi. Tem um outro romance muito bonito, que eu gosto muito também, que é O Chalé Além do Lago. Esse é do século XV. Que é da época da Inquisição Espanhola. Também veio num sonho, eu sentei, em 3 meses o livro está pronto, está ali prontinho. Nossa, quando chegar lá no dele, ele vai para o mundo. É O Chalé Além do Lago. Esse é seu? Da sua autoria? Sim, eu tenho 4 da minha autoria prontinho. Eu tenho O Chalé Além do Lago, eu tenho Senda da Solidão, eu tenho Clarinda, e tem O Chalé Além do Lago. Chalé, vou procurar ele. Ele tá à venda aonde? Não, esse tá pronto, eu não lancei. Esse que eu te falei agora, e o Tratado, e o Contos do Coração 2, eles estão prontos, não foram lançados ainda. Eu ainda estou pensando. Eu estou pensando ainda, eles não foram lançados. Os que foram lançados são esses 3 que eu te falei, e o Depois da Meia-Noite. O Chalé Além do Lago que eu quero ter acesso, ele tá onde? Esse tu não tem acesso porque ele está guardado aqui comigo. Tu só vai ter acesso ano que vem. Esse você não publicou, agora eu entendi. Esses 4 que eu te falei, esses 4, O Chalé Além do Lago, Senda da Solidão, Clarinda e Contos do Coração 2 e o Tratado de Psicanálise, esses estão prontos, mas eu ainda não editei. Estão prontinhos. Tudo prontinho. Esses são para o ano que vem. Ai, gente, já tô curiosa com esse Chalé Além do Lago, que eu adoro histórias, adoro. Esse é uma história linda do século XV, esse é fabuloso. Ai, você disse agora, ainda há pouco, que não passou pelo bloqueio criativo. Você nunca foi, na verdade, apresentada a ele, é isso? Olha, não tive o desprazer de conhecê-lo. Sortuda privilegiada. O prazer de conhecer a criatura. Agora, Leni, você separou um trechinho pra gente do seu livro, ou não? Separei. Você pode ler pra gente? Posso. Vamos lá. Os últimos crepúsculos do dia ainda desfilavam na velha Londres quando deixamos o chalé de minha avó. Em meu íntimo, me perguntava: o que teria acontecido no passado de Anne e Sebastian? O que deu errado na vida deles? Afinal, eles tinham tudo, pertenciam à nobreza, tinham prestígio social, dinheiro, mas eu que convivia com eles nunca os vi felizes, nem como casal, muito menos como família. Eu e Joseph é que com as nossas brincadeiras e risos quebrávamos a monotonia e o ar fúnebre daquela mansão. Pronto. Muito bem! Essa foi uma partezinha do livro da nossa autora. Leni, você como autora publicada, qual é o conselho que você dá para os novos escritores? Principal conselho: leia. Leia muito. Mas não leia só o que você gosta. Leia autores que você não gosta, porque daí você aprende como não fazer determinadas coisas, mas leia. Segundo conselho, tá? Confie em você. Existe para mim 2 tipos de escritores. Existe o escritor comercial, que é aquele que escreve para vender. E existe o escritor de coração, que é o que eu sou. O escritor de coração, ele escreve para ajudar. E eu tenho um lema
que eu levo muito a sério. Que a minha história desperte o melhor das pessoas e o melhor nas pessoas. Essa é a minha mensagem. Maravilha, gente, que delícia, né? A gente ter a oportunidade de conhecer uma escritora com esses pensamentos, com essas ideias, com essa forma de pensar e agir. Isso é excelente, agrega demais. Agora, teu livro tem audiobook, Leni, ou ainda não? Ainda não. Ele está só na versão impressa e o book, né? Pretendo fazer sim. Eu acho fabuloso. O audiobook, ele abrange ainda mais a sua cartela de leitor, né? O audiobook é uma ferramenta poderosíssima. Pessoas com dislexia, deficiente visual. Então, o seu livro, para mais gente, seja acessível para mais gente. Isso que é o importante. Agora, eu tenho uma curiosidade aqui. Como é que você vê o mercado digital e físico atualmente? Você acha que os e-books vão acabar com os livros físicos? Como é que você vê essa relação de muitos leitores estarem consumindo livros, e-books, e não mais livros físicos? Como é que você vê isso? Olha, isso foi uma discussão que eu tive com um grupo, que eu tenho grupos de estudo de livros, né? Uma das conversas que eu tive em 2018 com um grupo, nós falamos sobre isso. Eu vejo da seguinte maneira: o livro impresso nunca vai acabar. Por quê? Porque tem uma parcela de pessoas que sempre vão preferir o livro impresso. Isso é uma questão de característica psicológica, porque tem as pessoas que são mais auditivas, mais visuais e mais táteis. As pessoas táteis sempre vão preferir o livro impresso. As pessoas que têm o outro perfil vão querer o áudio. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. O audiobook também, que vai ajudar uma outra parcela que estava esquecida pelos escritores, né? Ninguém lembrava do deficiente visual, ninguém, sabe? As pessoas esqueciam, a gente esquece. Sim. Sabe? Então, eu acho que a literatura está fazendo essa inclusão. E eu acho isso fabuloso. E tem espaço para o audiobook, tem espaço para o e-book, tem espaço para o livro impresso. Eu vejo dessa maneira. Que maravilha. Eu fico com medo. Eu tenho que confessar para você que eu tenho medo do livro físico acabar, mesmo não acreditando que isso possa ser real. Mas eu tenho medo. Não acaba. Porque tem pessoas como você, como eu, e assim tem mais uma boa parcela da população que sempre vai preferir o livro impresso. O livro físico, né? Sim. Eu amo livro físico, né? Agora, eu vou te dar uma frase e você completa ela, por gentileza, tá? Tá. Eu amo escrever porque a minha escrita desperta o melhor das pessoas e o melhor nas pessoas. Que delícia, gente! Vamos fazer uma rapidinha, Leni? São 7 perguntas e você não pensa, você só responde. Bora! Livro único ou série? Livro único. Ler de dia ou à noite? À noite. Com spoiler ou sem spoiler? Sem spoiler. Livro físico ou digital? Físico. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Vários ao mesmo tempo. A cabeça Você empresta livro ou sai correndo? Eu compro e dou de presente. Olha, assim é menos mal, né, gente? Pelo menos ela compra para dar. Não deixa a pessoa sem ler.
Muito bom, pelo menos a nossa autora compra para dar de presente, né? Ou seja, ali por debaixo dos panos ela sai correndo, gente. Isso é muito bom. Leni, querida, qual é o seu Instagram? É escritora Lenir Córdova. Gente, eu vou deixar o Instagram da nossa autora descrito no episódio dessa entrevista, que vocês vão poder ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e acompanhar pelo canal do YouTube do Livro Não Me Livro, para que vocês possam conhecer mais o trabalho da Leni, pelo Instagram, por essa entrevista. Lembrando que o livro é tema de episódio de podcast, que vocês vão poder ouvir também. Então tem N maneiras aí de vocês acompanharem o trabalho da nossa autora. O seu livro está disponível para venda em quais plataformas, Leni? Está em Instagram, Amazon, editora, como é que está isso? Tem livro físico? É só e-book? Como é que tá? Não, tem livro físico e livro impresso. Os impressos podem ser adquiridos tanto comigo pelo Instagram como editora Viseu. E para vender em e-book também o impresso, se as pessoas quiserem, Amazon, Shoptime, Mercado Livre. Nós temos também, tem uma... Agora eu não me lembro, mas está também numa editora em Portugal, está na Espanha, mas principalmente aqui na Amazon, Mercado Livre, na Apple, tá? No Google Play. Tem várias nas principais plataformas. Maravilha, querida. Só para a gente fixar aqui um pouquinho mais, repete o seu Instagram. É @escritora Lenir Córdova. Muito bem, Leni, querida, você sobreviveu à sua primeira entrevista em podcast. Como é que você está se sentindo? Tranquila, gostei das pegadinhas. Ai, que boa. Faz parte, né? Faz parte. Estou me sentindo em casa. Que maravilha! Olha, eu quero te agradecer imensamente mais uma vez por esse bate-papo, por essa sintonia, pelas risadas, pela oportunidade de não só divulgar o seu livro, mas trazer você para o meu podcast, para que outras pessoas possam conhecer o seu trabalho, a sua história, os seus livros. Eu acho isso tudo muito legal e muito importante. Te desejar sucesso hoje, sempre, e que você não pare de escrever. Obrigada, querida. Eu que agradeço a oportunidade, Monique. Muito bem, um beijo, a gente vai se falando, tá? Certo, obrigada. Ai, gente, que delícia que foi esse bate-papo. Fala sério, muito bom, né? Quando a gente conversa com gente assim, alto astral. Bom, lembrando, essa entrevista vai ficar gravada, vocês vão poder ouvir pelas plataformas. Lembrando que no dia 5 de agosto, a maratona de live vai recomeçar lá no meu Instagram, MoniqueMM18, com mais autores, com mais dicas, com mais sorteio. Vai ser aquela bagunça de todo mês que a gente faz, tá? Eu sou Monique Machado, esse foi do Livro Não Me Livro. Obrigada, gente, até a próxima, um beijo.